Pessoal, por gentileza, coloquem a Samira Bueno com a gente aí. Oi, Samira, boa noite para você. Oi, Kennedy, oi, Toledo. Tudo bem com vocês? Opa, tudo bom? Melhor agora. Tem alguém que sabe o que está falando aqui. Ó, vocês já conhecem a Samira, dispensa apresentações, só lembrando, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é uma craque, está sempre com a gente aqui, ajudando a entender coisas desse tema que é tão importante, tão desperta tanta emoção, né, tanta atenção no país. O Samira, hoje teve aí um anúncio de medidas federais, né, para a questão da segurança pública, muito focada na questão da crise de segurança pública no Rio de Janeiro. O Lula, na semana passada, Samira, tinha dito que no governo dele não ia rolar a GLO, que é aquela operação de garantia da lei e da ordem que está prevista na Constituição. O presidente pode acionar as Forças Armadas para agir com o poder de polícia, se ele achar necessário, e ele também pode acionar caso um chefe de poder peça, né, o chefe do Congresso, do Poder Legislativo, do Judiciário, ou governadores de Estado. Mas, por causa do 8 de janeiro, ele disse que não ia optar por GLO. Optou por uma GLO limitada, o que eles estão argumentando que são em áreas federais, portos e aeroportos. A pergunta que nós vamos tentar chegar a uma síntese com você até o final do bloco é a seguinte: o que foi divulgado até agora pelo governo? O que dá para dizer sobre essa operação contra o crime organizado? Qual que é a tua primeira impressão aí? A gente sabe que foram divulgadas as medidas. Olha, Kennedy, acho que essa é uma ótima pergunta. Até abri aqui o material que foi divulgado para a imprensa, porque o decreto ainda não foi divulgado, né? Então, o material que foi divulgado, na verdade, são intenções relacionadas a essa GLO em portos e aeroportos, falando um pouco de uma suposta integração entre as Forças Armadas com a Polícia Federal nessas áreas. Mas não existe um detalhamento sobre como isso vai acontecer, e aí ficam várias dúvidas. Então, eu vou falar um pouco aqui a partir do que está disponível, do que já é público. Eu acho que assim, você já deu aqui um bom resumo do que é a GLO, então essa diferença não é uma intervenção federal, é diferente, é um outro dispositivo. De todo modo, a GLO ela é decretada quando existe um reconhecimento de uma insuficiência de meios, ou seja, as forças policiais locais não dão conta de cumprir com a sua missão e aí as Forças Armadas vão atuar em complemento. E isso significa que você tem que ter uma definição de uma área restrita, um prazo determinado, eu acho que ficou maio de 2025, se eu não me engano, como o prazo. 24, desculpa. Então, algo como 6 meses e o emprego excepcional. A grande questão é o que as Forças Armadas vão fazer nos portos e aeroportos, já que isso é de responsabilidade, então, da Polícia Federal. Elas vão atuar em parceria, em complemento à Polícia Federal, sob coordenação da Polícia Federal, ou o contrário? Seriam as Forças Armadas que têm a coordenação? Lá está escrito que haverá um comitê de acompanhamento integrado por membros das Forças Armadas e das Polícias Federais, funcionando sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa. E não tem previsão de participação da sociedade civil. Esse ponto é um ponto importante, porque a PF já está no controle. Então, a PF não está dando conta do recado, entram os militares. E tinha uma reivindicação, você é uma especialista, sabe disso, a importância da sociedade civil. E parece que não vai rolar. Mas, desculpa, devolvendo a palavra para você, porque isso está nas medidas lá. Não, eu acho que você foi no ponto. Vai criar esse comitê, mas não fica muito claro. Isso é de coordenação da Polícia Federal, e a Polícia Federal vai determinar onde é que estão os gargalos para fiscalização, porque assim, eu acho que a gente sim pode reconhecer que existe um problema real e muito sério de fiscalização em portos e aeroportos. Tanto, Brasil vamos combinar, Brasil é uma peneira. O tanto de droga que, não só que entra no Brasil, mas que sai, que é exportado, é um volume imenso que está, de fato, alimentando financeiramente facções criminosas, milícias e afins. Então, acho que o diagnóstico, nesse sentido, ele está muito correto. Agora, o que me incomoda um pouco é a gente, de novo, apostar nas Forças Armadas para resolver um problema. Parece que toda vez que as coisas estão dando errado, a gente coloca na mão das Forças Armadas e, historicamente, elas não se mostraram bem-sucedidas, tanto na intervenção federal quanto em outras GLO. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, está aqui, decretação de garantia da lei e da ordem restrita a Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos,
aeroporto de Itaguaí, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tá bom. De fato, Itaguaí é famoso por ser um lugar de contrabando, Porto de Santos tem lá o PCC, né, que a gente sabe que também usa para exportar drogas e tal. Agora, aeroporto de Guarulhos. Como é que você fiscaliza a, digamos, exportação de drogas através do aeroporto? Com cães farejadores, com raio-x, equipamentos sofisticados, tudo isso envolve uma tecnologia e um conhecimento técnico específico. O Exército e a Aeronáutica entendem alguma coisa disso? Alguma coisa eles têm que entender, porque eles fazem fiscalização de fronteira terrestre, né? Então, de avião. Sim. Acho que esse é o ponto. A gente tem a Polícia Federal, que é uma força policial reconhecida, inclusive pela população, pelos bons serviços. Assim, vamos pensar, essa semana a gente teve de novo a operação da Polícia Federal, com prisão de milicianos, né? Faz um trabalho técnico, investigativo, sem sair dando tiro por aí, e tem sido capaz de fazer prisões importantes e desmantelar quadrilhas e organizações criminosas. E aí, de novo, a gente investe nas Forças Armadas, enfim, com todo o trauma que vem, inclusive, né, do início do ano, do 8 de janeiro, não sei. Me causa um incômodo que a gente sempre tente tapar o buraco com as Forças Armadas sem ter muita clareza. Então, GLO, não tenho a menor ideia se isso de fato vai funcionar. A impressão que temos, e aí eu estou falando, né, enfim, um pouco do debate que está em todo mundo hoje, desde o lançamento dessas ações, é que o governo federal vem se esforçando para dar respostas concretas, existe um esforço de criar mecanismos para tentar, enfim, coibir a lavagem de dinheiro do crime organizado, né? Então, eles até ensaiam hoje mais algumas ações nesse sentido, mas dizem que vão detalhar em alguns dias. Mas me parece que decretar GLO em portos e aeroportos é um pouco enxugar gelo, é uma tentativa aí de dar uma resposta para a crise no Rio de Janeiro, mas que, assim, não me parece que vai resolver nem o problema do Rio de Janeiro, nem o problema do crime organizado de modo geral, né? Por exemplo, não fala em nenhum momento sobre o papel da Receita Federal, que tem ação importante do ponto de vista de apreensão de ilícitos, não só de drogas, mas também de armas e outros ilícitos. A gente não sabe como ela vai trabalhar, né? Como a Receita Federal vai trabalhar com esses outros atores, mas eu acho que a grande questão que fica qual que vai ser o papel das Forças Armadas nessa GLO? É a Polícia Federal que coordena esse esforço ou as Forças Armadas que vão coordenar? Eu acho que é muito cacique, sabe? É muito cacique atuando numa mesma área e não fica muito claro como é que isso vai funcionar e como é que isso pode ser efetivo. Eu não quero ser espírito de corpo nem passar panos, mas assim, poderia ter sido pior. Poderiam ter colocado a Polícia Federal, as Forças Armadas para fazer operação de rua, policiamento ostensivo. E como a Samira falou, o histórico é muito negativo para a ação das Forças Armadas. Elas não sabem fazer isso. Então, mais uma vez, a gente está lidando com a segurança eles não pública, sabem fazer o óbvio, fetiche das operações. Tem um certo fetiche. Estão aí as medidas das operações. Quando a gente sabe que, como a Samira está falando, ou seja, às vezes você pode enxugar gelo, isso depende de outras coisas, e seria importante ouvir a sociedade civil e ouvir mais especialistas. Me parece uma coisa. Teve que dar uma resposta. O que a gente tem aqui? Porque o Lula acabou de dizer na sexta-feira passada, Samira, para os jornalistas que não ia ter GLO no governo dele enquanto ele fosse presidente. Menos de uma semana depois, sapeca uma GLO pelo nome útil ali. Uma GLO restrita. Eu acho que ele devia ter insistido na fala dele, deveria ter mantido a fala da semana passada. Acho que o governo Lula não precisava de GLO, o histórico brasileiro assim, não foi bem sucedido nem com GLOs, nem com a intervenção federal, né? Muito pelo contrário, até hoje a gente está tentando estimar qual foi o rombo que a intervenção federal deixou no Rio de Janeiro, os desvios de recursos, né? A gente tem agora a história do vazamento das armas que são desviadas aqui de São Paulo para milícias no Rio de Janeiro, né, armas de um paiol do Exército. Então, assim, acho que a gente tem um problema sério sobre envolver as Forças Armadas na segurança pública e, historicamente, isso não funcionou no Brasil. Acho que, enquanto o governo continuar investindo na Polícia Federal para tentar
interromper esse fluxo do crime organizado no Rio, porque aí, gente, vamos também falar, né, um português bem claro, e eu tô falando como paulista que sou, então sem nenhum problema com isso. E a gente tem um problema que é endêmico de corrupção nas forças policiais do Rio de Janeiro. Enquanto a gente não reconhecer isso de forma franca, e o governo federal não vai poder dizer isso, provavelmente, mas enquanto a gente não reconhecer isso de forma franca, a gente não vai resolver o problema. O Rio de Janeiro está do jeito que está e as milícias estão do jeito que estão, por conta da corrupção que, inclusive, está dentro das forças policiais. Não são as forças policiais do Rio de Janeiro que vão resolver esse problema, e tampouco o Exército. Se a Polícia Federal não for capaz, de fato, de fazer investigações que sejam capazes de prender esses agentes públicos criminosos, dificilmente vai ser possível reverter esse quadro, porque é um nível de entranhamento dentro do poder público que começa com as forças policiais, mas já está na Assembleia Legislativa, está nas câmaras municipais de vereadores, né? Está na política do Rio de Janeiro, de modo geral. É impressionante, desculpa, eu não me conformo, porque tem 10 pontos, né? Quantos pontos desses 10 tratam disso que a Samira acabou de falar, que é o nó da questão? A operação chama-se Operação Integrada de Combate ao Crime Organizado. Qual é o crime organizado no Rio de Janeiro? São as milícias. Dominam mais de 60% do território da cidade, certo? Quantas linhas nesses 10 pontos tratam da milícia? Ou seja, do casamento da polícia do Rio de Janeiro, militar e civil, com o crime? Nenhuma. Ele só, tudo que está tratado aqui diz respeito a tirar, de um lado, a autonomia da Polícia Federal para cuidar do aeroporto do Galeão, para cuidar do Porto do Rio, para cuidar do Porto de Itaguaí, isso lá no Rio, e fazer operações conjuntas, que isso daqui a meu ver, até a gente ver o detalhamento, por enquanto, um conjunto de boas intenções. Como é que é? A Marinha ampliará a atuação e articulação com a Polícia Federal nos seguintes locais: Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba. Isso não é um plano, né? Isso é uma boa intenção. Vamos dar uma força aí, tá legal, vem aí, mas chega mais. E agora? E a polícia? E a milícia? E essa corrupção policial, que é o ponto central que você estava falando, que eu concordo, é isso aí o problema. Não vai ser, deixa para lá? Não dá para a gente ficar, enfim, fiscalizar aeroporto é importante? Sim, sem dúvida, e é um esforço permanente que sempre vai ter que existir, enfim, é importante, de fato, que o governo federal invista em tecnologia para ampliar, né, os esforços de fiscalização. A gente sabe que isso é um problema, que falta tecnologia, que falta efetivo, então a gente está falando que faltam policiais federais e policiais rodoviários federais. É um esforço que agora está concentrado no Rio de Janeiro, mas a gente nem está falando de outras regiões, então hoje a região norte é um polo muito importante para a entrada de drogas por conta da proximidade com os principais produtores de cocaína do mundo. Então, o crescimento na Amazônia tem muito a ver com isso, né? Inclusive com a migração de facções do Sudeste para a região Norte. Então, isso é algo que está presente no Brasil todo. Hoje é uma ação localizada muito por conta da crise no Rio de Janeiro, mas é algo que se aplica, né, a qualquer estado brasileiro. Mas no caso do Rio de Janeiro, você tem uma especificidade que é a atuação das milícias e que, enquanto a gente não encarar, e aí eu acho que a gente está falando mesmo da classe política encarar esse debate, né, porque as polícias, elas estão corrompidas no Rio de Janeiro, não dá para a gente ignorar isso. Não à toa, né, nem Secretaria de Segurança Pública a gente tem no estado do Rio de Janeiro, né? As forças policiais têm tanta autonomia que elas respondem direto para o governador do estado. Então, esse é o absurdo a que se chegou no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente não vai dar conta desse cenário se a gente não falar com português bem claro sobre a corrupção endêmica que acontece dentro dessas instituições. Samira, e a questão, me parece que esse anúncio de hoje também sepulta ou adia um pouco aquela hipótese de criar o Ministério da Segurança Pública que o Lula tinha aventado fazer, né? Porque o Dino é contra, foi uma condição, inclusive, que ele colocou para assumir o cargo no Ministério da Justiça. Eu queria uma avaliação sua, se você acha que, eventualmente, a criação desse Ministério da Segurança Pública seria uma coisa boa. Muita gente diz, você vai atrair para o teu colo um problema que não é teu. O Cláudio Castro, lá no Rio, tem que dar conta
dos problemas dele. Você acabou de falar, não tem Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Ele poderia ter recriado como governador, né? Porque foi o Witzel que extinguiu a secretaria, se eu não estou falando bobagem. Queria que você analisasse um pouco, você acha que sepulta mesmo essa ideia do Ministério da Segurança Pública, e se essa seria uma boa ideia, seria uma solução, não sei, ou ajudaria? Olha, Kennedy, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública defendeu bastante durante a campanha eleitoral a criação de um Ministério da Segurança, porque a gente entende que esse tema só vai ser prioridade quando de fato tiver um ministério específico. Agora, analisando a atual conjuntura e a figura do Dino, que é um político importante, forte, na atual, né, no quadro, no cenário eleitoral, enfim, no cenário político para o Lula, me parece que essa chance só existe caso ele seja indicado para o STF. Né? Então, acho que a possibilidade de criar. Então, a possibilidade de criar um Ministério da Segurança, caso o Dino seja de fato indicado para o STF. Mas a esta altura, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se isso mais ajuda ou atrapalha. Porque uma coisa era, lá no ano passado, você ter, né, durante o processo eleitoral, de estruturação dos ministérios, a criação de um ministério, uma pasta específica para isso. Hoje, a gente está falando 1º de novembro. Saiu ontem um decreto com novos cargos para o Ministério da Justiça. Ainda tem áreas do Ministério da Justiça que não conseguiu cargos e vagas que estavam previstos com a reestruturação feita em janeiro, né, pela gestão Lula. Então, a gente está falando que demorou mais de 10 meses para esses cargos serem preenchidos. Uma reestruturação a esta altura significa que a gente corre o risco de passar pelo menos outros 6 meses numa situação de paralisia ou de dificuldade de dar respostas por conta da burocracia federal, né, que é quase que kafkiana. Então, eu tenho minhas dúvidas se a essa altura isso vai resolver. Eu acho que num modelo ideal, a gente precisava sim de um Ministério da Segurança, porque dentro da Justiça tem muita pauta, tem muita coisa e essas coisas se confundem, e segurança pública é um problema permanente. Então, essa ideia de que isso vai se tornar um problema para o Lula, já é um problema para o Lula. Então, assim, seja lá qual for o presidente, segurança pública sempre vai ser um problema, porque os governadores não dão conta de resolver sozinhos. E o principal é porque o crime é transnacional. Então, não adianta achar que os governos estaduais, dentro da sua jurisdição, vão resolver problemas que são problemas federais, são problemas transnacionais. Então, o governo federal vai ter que dar respostas. Ele gosta ou não, ele tem um ministério específico para isso ou não. Boa! Estou vendo outras medidas aqui. Diz, por exemplo, que haverá nos próximos meses reforços de efetivos e equipamentos com mobilizações extras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. Ok. O que a gente pode depreender disso aqui? A ideia aqui é tentar coibir o tráfico de drogas e armas que vem da fronteira do Brasil com o Paraguai, com a Bolívia, mas principalmente do Paraguai, em direção aos estados do Sul e Sudeste que tem portos. O Paraná fica no Sul, mas tem o Porto de Paranaguá, que é importante. São Paulo tem Santos e o Rio tem Itaguaí e tal. Posso estar enganado aqui, mas eu não vi uma palavra sobre a Amazônia, que é o grande foco da transnacionalização do crime hoje no Brasil, com a situação caótica pelo número de facções que estão em disputa lá, violência aumentando, taxa de assassinato crescendo, tráfico de drogas de bilhões de dólares passando pelo Rio. Exato, não tem nenhuma, não fala nada. Eu até mandei uma tabela para o Toledo agora há pouco com alguns dados de apreensão da Receita Federal nos últimos 2 anos. E, assim, historicamente, por exemplo, a Receita, que é um ator que está fora desse plano e que também tem um papel na apreensão de ilícitos, o porto que, historicamente, ela apreende mais drogas é o Porto de Santos, mas o segundo porto que mais apreendeu no ano passado foi o de Barcarena, de Vila do Conde, que fica no Pará. Então, sim, embora essas medidas anunciadas hoje não tenham foco na Amazônia, não dá para dissociar, porque a gente está falando que essas facções criminosas, essas organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro, que atuam em São Paulo, né, para falar um pouco da crise de lá e do que tem acontecido aqui na Baixada Santista, são organizações que têm presença também na fronteira, nas fronteiras da Amazônia, na região norte. Né? Então, a gente está falando, em português bem claro, Comando Vermelho e PCC.
Então, sejam lá quais forem as medidas adotadas, mirar só em, enfim, Galeão e Guarulhos, portos do Rio e São Paulo, é uma medida parcial, ok, tem que começar de algum lugar. O Porto de Santos, no caso, é o maior da América Latina, é importante, de fato, ampliar a presença e fortalecer a fiscalização nessa área, mas, repito, colocar as Forças Armadas né, em operação de GLO para fazer isso, não está muito claro o que isso significa, né? Então, você vai ter que colocar soldado para fiscalizar bagagem e carga. Olha, a classe média brasileira ela é golpista, ela usa muito o aeroporto, vai acabar pedindo golpe para esses militares lá. Então, você já pensou que a gente vai chegar no aeroporto, vai ter soldado de fuzil? Como é que vai ser? Assim, acho que o Múcio e o Dino vão ter que explicar. Então, isso vai ser sob coordenação da Polícia Federal? Esperamos que seja, né? Esperamos que seja sob coordenação da Polícia Federal. Eles até falaram que podem ampliar para os portos e aeroportos, se aparecer um problema, que não vai estar restrito só a isso, mas enfim. O ponto é que você tocou. Colocar as Forças Armadas para fazer isso aí não é solução. Não é. Nunca foi. Deixa eu só levantar um ponto aqui, que é o seguinte, vamos supor que dê certo, que contra as nossas expectativas, a gente espera que dê certo, mas o passado mostra que sempre deu errado. Mas vamos supor que contraria a história e dê certo. O que vai acontecer? Você acha que os traficantes vão continuar a falar, não, então não vou exportar mais para lugar nenhum, porque aqui não pode ser mais pelo Rio. Se não for pelo Rio, eu não exporto. Se não for para o Paranaguá, eu não exporto. Esses caras vão... Será que eles, por acaso, não podem incrementar suas operações na região norte? Afinal de contas, são essas mesmas facções, né? Sim, e as novas rotas sempre vão surgir e, enfim, novas parcerias, outras logísticas. Então, hoje mesmo a gente falava sobre a ação da Polícia Federal e do governo federal na terra Yanomami, né, da dificuldade que tem sido sustentar operações lá. Então, aí já desvio o foco aqui para o Sudeste de novo. Então, me parece que o cobertor é curto, são medidas importantes, mas se a gente não resolver o problema da lavagem de dinheiro e, de fato, cortar o braço dessa corrupção para dentro do Estado, ser capaz, de fato, de perseguir essas ligações, Samira, eu acho que... A gente está chegando aqui na reta final, tem que ir para a síntese, mas eu me lembro que eu cobri segurança pública durante um tempo lá na Folha, o secretário era o Zé Afonso da Silva, no governo Covas. E ele mandou uma proposta de emenda constitucional para o Fernando Henrique para acabar com as polícias militares e civis e fundir tudo numa força só. A gente sabe como é forte o lobby das polícias militares, a tradição militar, que elas têm, inclusive, está no nome, né? Essa proposta que foi feita lá atrás, há 30 anos, mais ou menos aí, pelo Covas, ela fazia sentido? Começar uma nova polícia com um novo treinamento? O que você acha disso como especialista? Olha, eu acho que até pela personalidade do Zé Afonso, ela tinha um caráter muito reformista mesmo, né? Então, acho que em 95, 96, isso era... acho que isso fazia muito sentido no contexto político. O fato é que a gente nunca reformou as nossas instituições policiais, né? Então, não é à toa que a gente chegou a esse ponto, quando a gente fala, por exemplo, da corrupção no Rio de Janeiro. Né? Chegou nesse ponto porque a gente não foi capaz de reformar as instituições. Acho que a gente perdeu essa janela de oportunidade. E se hoje tivesse qualquer esforço de reforma dentro do Congresso, seria o contrário, seria a Polícia Civil sendo incorporada pela Polícia Militar, tamanho lobby que ela tem, muito maior do que ela tinha nos anos 90. Hoje as polícias militares têm muito mais força e um lobby muito mais pesado. Então, para você ter uma ideia, vou te citar um dado aqui da Polícia Civil de São Paulo. De 2012 até 2022, o efetivo da Polícia Civil encolheu 50% em São Paulo. Uau! Então, assim, quando a gente está falando de uma força que ela tende, em mais algumas décadas, a de fato desaparecer se continuar essa lógica, que é a polícia investigativa. Então, não é à toa que cada vez mais as polícias militares, elas, né, você tem unidades para fazer investigação, elas cada vez mais vão tentando ampliar a sua ação em áreas que são da polícia judiciária.
No modelo ideal, a gente teria uma polícia que faz o tal do ciclo completo. Ela faz o policiamento ostensivo e investiga. Não é o caso brasileiro. Então, o nosso modelo é um modelo que, na verdade, não induz a cooperação e que acaba sendo muito disfuncional. Boa. Obrigado, Samira. Zé, vamos caminhar para a síntese com a Samira? Só rapidamente, vamos tentar. Aqui sobre o Felipe de Medeiros Oliveira. Talvez uma estratégia para a colocação do Exército seja para suspender as atividades da Polícia Civil. No Rio, poderíamos dizer que as milícias perderiam acesso logístico entrando o Exército. Pensa o Felipe de Medeiros Oliveira. Moura Vaz, Forças Armadas têm que atuar nas fronteiras. É contra. Botafogo, AF, concederam portos e aeroportos. Cadê iniciativa privada sem o Estado? Todos avisaram que colocariam o setor em risco. E o Márcio José Ferreira, primeira providência deve ser acabar com as polícias estaduais, como estão estruturadas hoje. Replanejar, limpar e começar de novo. Mas é essa coisa que a Samira falou desse nosso sistema. Zé, vamos para a síntese com ela? Eu não sei, viu? Olha só, a pergunta assim, bem capciosa, permite resposta aberta, com o que foi divulgado até agora pelo governo, o que dá para dizer sobre a operação contra o crime organizado? Dá para torcer que melhore quando sair mais alguma informação, porque por enquanto não dá para dizer nada, né? A não ser que... Não, porque tentando falar sério agora, Samira, vamos ver se a gente consegue chegar numa resposta que caiba em 75 caracteres. Quer dizer, o plano, ele não é claro, né? Sobre como as coisas vão ser feitas, quem vai mandar, como e onde, né? Eu acho que é isso. O decreto precisa esclarecer muitas dúvidas, mas eu acho que a fórmula do passado, né? Mas eu acho que é isso, repete a fórmula do passado. O GLO não parece ser o caminho. Acho que as outras medidas positivas, importantes, mas colocar Forças Armadas, GLO, parece que é repetir erro do passado. Estou fechado com a Museu de grandes novidades. Então tá bom. Então, usar GLO é repetir os erros do passado. Muito bom, pronto. Então, uma boa síntese. Isso dá para falar. Isso dá. Boa, Samira. Gostei. Muito bom. E aí vamos esperar, né, gente? Quando sair o decreto, a gente volta, então. Vamos voltar. Isso, não, aí eu acho que quando sair o decreto, a gente tem que pegar ponto por ponto, vai ter que fazer vários programas, porque com essas generalidades, assim, tipo, vai ter mais gente lá na Baía de Sepetiba. Beleza. É isso aí. Boa noite, Samira. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado. Zé, terminando aí o programa, cumprindo bem as coisas, temos que pegar